Minhas irmãs e meus irmãos, boa noite. Meu nome é Rubens de Freitas e sou trabalhador da Coligação Espírita Progressista. Estou aqui hoje para a realização do Evangelho no Lar desta semana. O objetivo desta transmissão é ensinar e incentivar a realização de estudos evangélicos dentro de nossos lares. Repetindo o que já dissemos em outras oportunidades, ninguém faz o que não sabe. Para ser um verdadeiro cristão, é preciso conhecer as lições de Jesus e se esforçar para colocá-las em prática em nossos comportamentos. Esta iniciativa da Coligação Espírita Progressista visa atender a esse objetivo. Vamos então iniciar o Evangelho de hoje, como sempre, com uma prece simples e espontânea. Com Jesus em nossos pensamentos, oremos. Mestre amigo, aqui estamos reunidos em Teu nome, com a finalidade de estudar as Suas lições de amor. Em primeiro lugar, agradecemos pela possibilidade de realizar esta transmissão. Agradecemos ainda pela presença do mentor amigo e sua equipe de colaboradores. E também pela presença de todos que aqui estão, encarnados e desencarnados. E te rogamos, Senhor, que nos ajude na compreensão, na elucidação e no entendimento das lições de hoje. Além disso, pedimos assistência para todos os necessitados que aqui estão. Que assim seja. Muito bem. Então, o assunto de hoje no Evangelho é o capítulo 21 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Falsos Cristos e Falsos Profetas. O item de hoje é o item 11, que consta das Instruções dos Espíritos e tem como título Jeremias e os Falsos Profetas. Vamos ler o texto. Isto diz o Senhor dos Exércitos: não queirais ouvir as palavras dos profetas, que vos profetizam e vos enganam. Falam as visões dos seus corações, não da boca do Senhor. Dizem àqueles que me blasfemam: o Senhor o disse, vós tereis a paz. E a todos aqueles que andam na corrupção do seu coração, disseram: não virá sobre vós mal. Mas qual deles assistiu ao conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem considerou a sua palavra e o ouviu? Eu não enviava esses profetas e eles corriam. Não lhes falava nada e eles profetizavam. Tenho ouvido o que disseram os profetas, que em meu nome profetizaram a mentira, e dizem: sonhei, tenho sonhado. Até quando se achará isto no coração dos profetas, que vaticinam a mentira e que profetizam as seduções do seu coração? Pois se te perguntar este povo, ou o profeta, ou o sacerdote, dizendo: qual é o peso do Senhor? Lhes direis: vós sois o peso, porque eu vos hei de arrojar, diz o Senhor. Isto está em Jeremias, capítulo 23,
versículos de 16 a 18, 21, de 25 e 26 e 33. Vamos comentar esse trecho. Jeremias é um dos profetas que constam do Antigo Testamento da Bíblia. Foi um pesquisador, historiador, que viveu cerca de 600 anos antes de Jesus. Fazemos estas pequenas referências a Jeremias com a intenção de lembrar que já nessa época, 600 anos antes de Jesus, havia charlatães e exploradores que abusavam dos dons mediúnicos para explorar o povo ignorante, apenas pelo dinheiro. Certamente havia também aqueles que usavam adequadamente o dom recebido e auxiliavam o povo, alertando contra os falsos profetas e que deveriam ser pouco ouvidos, como nos dias atuais. Em nossos dias, apesar de todo o avanço científico e tecnológico, existe ainda muitas pessoas acreditando em milagres e que se deixam iludir pela possibilidade de aquisições milagrosas, sem esforço, sem custo. Hoje as lições de Jesus estão sendo divulgadas da mesma forma, pelos bons e pelos maus profetas. Temos todos os tipos de religiões e crenças, de templos e de igrejas, onde encontramos bons e maus trabalhadores. Além disso, com o poder de comunicação da internet, temos também aqueles que trabalham sozinhos ou em grupos, formadores de opinião, que tiram vantagens das ilusões, vantagens das lições de Jesus em proveito próprio. Temos também os criminosos, de todos os tipos, que iludem o povo com promessas miraculosas, que fazem vítimas a todo momento, aplicando golpes nos mais incautos. Contudo, é preciso esclarecer que só caem em golpes aqueles que são ignorantes ou que buscam facilidades gratuitas, conquistas sem esforços, vantagens sem trabalho. O texto que acabamos de ler falam a visão dos seus corações, não da boca do Senhor. Isto quer dizer, falam por si mesmos aquilo que têm em seus corações e em suas mentes, não os conselhos de Jesus. A intenção deles não é ajudar ninguém, e sim tirarem vantagens da ignorância e da credulidade alheia. Vivem às custas dos que os ouvem. É o que está explícito no próprio texto de Jeremias. Eu não enviava estes profetas, e eles corriam. Não lhes falava nada, e eles profetizavam, aproveitando-se da ingenuidade, da ignorância e da preguiça dos que lhe dão atenção. Mesmo em nossos dias, quanta coisa se faz e se diz em nome de Jesus. São atitudes grosseiras, distante do ensinamento cristão, e que visam apenas o domínio, o poder, as riquezas, as vantagens materiais. Outra frase de Jeremias: tenho ouvido o que disseram os profetas que em meu nome profetizavam a mentira, e dizem, sonhei, tenho sonhado, referindo-se aos recursos
utilizados pelos videntes para dar crédito às suas palavras, dizendo que tinham sonhado. Uma atitude usada até na atualidade pelos mistificadores, enganadores e falsos videntes. O Espiritismo, com clareza e sem sofismas, esclarece esta situação, afirmando a continuidade da vida após a morte e a possibilidade de comunicação entre encarnados e desencarnados através da mediunidade. Mostra que no plano espiritual, o mundo dos espíritos, as transformações, as conquistas e a reeducação se adquirem através da vontade, do esforço e do trabalho do próprio ser, sem milagres, sem mágicas. Também em nosso plano material, as conquistas são obtidas através do esforço próprio. Dessa maneira, aqui ou além, existem criaturas que se dedicam ao mal e que aproveitam a ignorância e a cobiça para enganarem e obterem vantagens, sempre que os incautos lhe deem oportunidade. Serão sempre enganados aqueles que aceitam como verdade tudo o que os espíritos falam através dos médiuns, sem análise, sem crítica, sem discernimento. Serão também facilmente enganados os médiuns que não estudam e não usam a mediunidade para o bem geral, porque a faculdade mediúnica exige conhecimento, discernimento e amor na sua utilização, o que apenas se obtém com o estudo contínuo, perseverante e sério. O Espiritismo trouxe a mediunidade, trouxe para a mediunidade o seu verdadeiro caminho, para o desenvolvimento e prática, ou seja, estudar e servir. Estudar para conhecer e servir para adquirir habilidade, virtudes, experiência. É o lema da nossa querida coligação espírita progressista. Muito bem, eu acho que conseguimos colocar um pouco de luz sobre o tema do Evangelho de hoje. Mas, com o intuito de ilustrar ainda um pouco mais esse assunto, nós vamos buscar ajuda no Irmão X. É uma historinha contada por ele no livro Ideias e Ilustrações, capítulo 10. É um livro que foi psicografado por Chico Xavier. A lição 10 desse livro tem por título Do Trabalho e como subtítulo O Devoto Desiludido. Então, narra o Irmão X a seguinte história. Emetério Rezende era um tipo de crente esquisito, fixado na ideia de paraíso. Admitia piamente que a prece dispensava as boas obras e que a oração ainda era o melhor remédio de se forrar, de se escapar de qualquer esforço. Descansar, descansar. Na cabeça dele, isso era um refrão mental incessante. Descansar, descansar. O cumprimento do mínimo dever lhe surgia à vista por uma atividade sacrificial. E nas poucas obrigações que ele exercia,
acusava-se por penitente desventurado, a lamentar-se por qualquer coisa. Por isso mesmo, fantasiava o doce fazer nada para depois da morte do corpo físico. Como dizem por aí, né? Descanso eterno. Morreu, descansou. E o reino celeste, na maneira de ver dele, era constituída de espetáculos fascinantes, de permeio com manjares deliciosos, fontes de leite e de mel, frutos e flores a se revelarem por milagres constantes, enxameariam aqui e ali no Éden dos justos. Era o paraíso sonhado por ele e que muita gente ainda sonha, iludidos na ociosidade, na preguiça, na falta de obrigações, de deveres e responsabilidades. Foi nessa expectativa de encontrar esse famoso paraíso que o Resende desencarnou. Um belo dia, numa idade lá avançada, ele morreu e passou para a realidade do mundo espiritual, esperando prazeres e mais prazeres. E, com efeito, assim que ele desencarnou, logo após a separação do corpo físico, ele foi atraído de imediato para uma colônia de criaturas desocupadas e gozadoras que eram afins a ele, tinham os mesmos gostos e os mesmos prazeres que ele. E aí ele encontrou o padrão de vida com que sempre sonhou. Preguiça louva-minheira, como diz o irmão X, a coroar-se de festas sem sentido, a empanturrar-se de pratos feitos. Nada a construir, ninguém a auxiliar, nenhuma obrigação, nenhum trabalho, nenhuma exigência. Mas o tempo passou. E quando Resende, que se supunha estar no céu, passou a sentir-se castigado por um terrível desencanto. Suspirava por renovar-se e concluía que para isso seria indispensável trabalhar. Quer dizer, enjoou de tanto não fazer nada. E ficou desencantado e queria trabalhar. E diante disso, ele esperou, até que ele encontrou um dos comandantes daquele lugar estranho do mundo espiritual. E aí ele foi direto a esse representante e suplicou: meu amigo, quero agir, quero fazer alguma coisa, quero melhorar-me, quero esquecer. Eu quero transformação. Ao que o comandante do lugar lhe perguntou: para onde você quer ir? Perguntando isso de uma maneira sarcástica, né? E o Resende respondeu: eu quero servir em favor de alguém. Eu não encontro aqui nada para ser útil. Por piedade, me deixa ir para o inferno, onde eu espero ter uma movimentação diferente, onde eu possa encontrar algo para fazer. Foi então que aquele chefe esquisito daquele lugar também esquisito sorriu e falou muito claro para ele: Emetério, você pede para descer ao inferno, meu amigo. Mas escute aqui, meu caro. Sem responsabilidade, sem disciplina, sem trabalho, sem qualquer necessidade de praticar a abnegação,
como você está vivendo agora, onde é que você pensa que está? Você está no inferno, meu amigo. Já está aqui. É claro que esta é apenas uma história, mas ilustra muito bem a necessidade do esforço próprio para as conquistas necessárias. A finalidade da vida é a evolução dos nossos espíritos, a ser conquistada com o esforço e a dedicação própria de cada um. Evolução esta que consiste na conquista do saber, do conhecimento, desenvolvendo a inteligência, a sabedoria, através do trabalho, da experiência, da vivência, da prática daquilo que você aprendeu. Evolução que também consiste na conquista do amor, no aprimoramento dos sentimentos, na conquista de virtudes, através do esforço próprio e da vivência dos auxílios mútuos e da fraternidade pura. Com a dedicação e com o esforço próprio, e nunca como dádiva divina, como fruto de mágica, como uma barganha, com a conquista através de promessas, de milagres, isto não existe. Evolução, crescimento, progresso, só se conquista através do esforço, da aquisição de conhecimento e da colocação desse conhecimento na sua prática. Como eu disse no início, ninguém faz o que não sabe. Como é que você vai se tornar um ser elevado se você não sabe, se você não conhece, se você não tem sabedoria, se você não tem amor? Esse é o assunto nosso de hoje. A necessidade do trabalho e fugir daqueles que apregoam a conquista sem obras e sem esforço, dos falsos profetas, que infelizmente enxameiam ainda em nosso mundo dos dias de hoje. Vamos então nos recolher aos ensinamentos do Cristo e lutar para que possamos conquistar as nossas virtudes, as nossas aptidões, as nossas qualidades. Vamos estudar para aprender e vamos servir para conquistar. Muito bem. É chegado o momento, então, das vibrações de hoje. Vibrações, como nós já dissemos em outras vezes, são as nossas orações, os nossos pedidos a favor daqueles que nós sabemos que estão em necessidade. Então, vibrações são nossas orações, nossos pensamentos de amor, nosso desejo de auxiliar aqueles que necessitam. Vibremos então, com os pensamentos concentrados em Jesus, nosso Mestre e Senhor. Peçamos a Deus, pelo nosso planeta e pela sua humanidade, especialmente por aqueles que sofrem com os desastres naturais, como as enchentes, como as secas extremas, como os problemas climáticos de toda sorte. Vibremos ainda por aqueles que sofrem as dores e os sofrimentos das guerras entre nações, por aqueles que imigram de seus lugares natais em busca de melhores condições de vida. Vibremos pelo nosso país, por seus dirigentes e por sua população, pedindo paz, cooperação e auxílios mútuos para todos. Vibremos pela nossa casa de orações, pela coligação espírita progressista, para que sempre possa ter condições de cumprir a sua tarefa
de estudar e servir. Vibremos por nossos lares e por nós mesmos e deixemos no ar um pensamento de amor e de paz, de equilíbrio, para que os bons espíritos possam recolher de nós e encaminhar para aqueles onde eles encontrarem mais necessidade. Que assim seja. É chegado, então, o instante da prece final. E, como sempre, ressaltamos que ela deve ser simples e espontânea. Então, encerrando este Evangelho no lar, nós vamos agradecer a Jesus pela oportunidade renovada desta reunião. Então, Senhor, Mestre amigo, nós te agradecemos pela presença do mentor espiritual que tornou possível a realização deste Evangelho, que proporcionou o encaminhamento dos necessitados para aqui receberem tratamento e assistência necessários, que proporcionou a proteção do ambiente e nos inspirou nos comentários que fizemos no dia de hoje. Agradecemos também a presença de todos que aqui compareceram, prestigiando e apoiando esta nossa reunião. Somos também gratos por todos aqueles que estão nos assistindo através do vídeo pela internet. E prometendo estar de volta na próxima semana, no mesmo dia e no mesmo horário, pedimos ao Senhor Jesus a permissão para encerrarmos o Evangelho de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Queridos amigos e queridas amigas, esperamos que a nossa reunião de hoje tenha sido agradável a todos vocês, que ela possa ter contribuído com o seu esclarecimento um pouco mais, que ela possa ter despertado em seus corações o interesse e o desejo de aprender com Jesus para servir com Jesus. Conheçam também a nossa casa, a Coligação Espírita Progressista, que está situada lá na rua Batuíra, número 297, na Vila Moraes, em São Paulo, capital. Lá poderão conhecer melhor a nossa casa e os trabalhos que realizamos. Também poderão receber a assistência que precisam naquilo que vocês aspiram. Muito bem. Agradecemos pela companhia, por estarem conosco durante toda a transmissão. Rogamos a Jesus que abençoe a todos vocês, aqueles que estão acompanhando presencialmente, aqueles que estão nos vendo através do vídeo gravado. Aos que gostaram da nossa transmissão, pedimos que divulguem e continuem nos prestigiando. Muito obrigado a todos vocês, um grande abraço e que a paz de Jesus possa estar com vocês hoje e sempre. Até a próxima oportunidade.